a convidada especial entrar. Oi, Oi, Cléia! tudo Tudo bem? bem? Tudo ótimo. Tudo. Cléia, primeiramente, boa noite. Boa noite. Segundo, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar. Foi até meio em cima da hora, né? Então, muito Acontece. obrigada. E para mim é um prazer ter você aqui, né? Você é minha aluna de jiu-jitsu há pouco tempo até, né? Mas a gente se conhece já há bastante tempo. E, Sim, muito legal ter você aqui. Tô vendo que tem várias alunas aqui também. As meninas lá da academia tá tudo entrando. que Bastante bom. gente da G13. Então, boa noite especial aí pra galera da G13 que também tá entrando agora, para poder ver as duas, né? As duas representantes aí da nossa equipe. Esse Com bate-papo certeza. super gostoso. Cléia, eu queria que você se Oi. apresentasse pra galera, falasse um pouquinho de você, seu nome, você é casada, tem filhos, trabalha com o quê? Fala um pouquinho da sua Tá. vida. Boa noite, gente. Tudo bem? Me chamo Cleia. Eu sou professora de educação física. Essa é a minha profissão. Trabalho como personal trainer. Sou solteira, não tenho filhos. Atualmente moro sozinha. Bom, jiu-jitsu está fazendo uma falta surreal, mas a gente tenta aí, com as outras atividades que existem, suprir, mas nunca vai, porque é outra realidade. Sim, Agradeço já de antemão o seu convite, independente da imagina. disponibilidade ter sido em cima da hora ou não, sempre é uma honra, porque te admiro muito como profissional. Eu penso Obrigada. que num meio de uma realidade que a gente vem se tratando de luta, né, que ainda está abrindo o caminho aí para as mulheres, por mais que hoje é diferente dos anos atrás, eu penso que a gente ainda está muito atrás, né? Aham, Mas enfim, é aquilo, é o passinho de formiguinha. Eu acredito que é um dia de cada vez. Então, já te admiro como mulher por ser uma lutadora, obrigada. literalmente. Agradeço o convite, espero acrescentar em alguma coisa, tanto a outras pessoas incentivarem, mas pode ter certeza que esse pedido aqui já me acrescentou como pessoa real. Espero que eu tenha Imagina. respondido aí as perguntas. Respondeu sim. Ô, Cléia, você é faixa roxa de jiu-jitsu, né? Pra quem não Sim, sabe, ela é faixa roxa de jiu-jitsu. esqueci esse detalhe. Não, relaxa. Eu vou falar, fica tranquila. Eu nem te perguntei que faixa que você era. É Eu verdade. fiz outras perguntas, fica tranquila. É, Você começou a treinar com quantos anos? Nossa, boa pergunta agora, brincadeira. Eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 29, não, 29. 28 anos, com 28, desculpa, com 28 eu E comecei você tá há quanto jiu-jitsu. tempo treinando jiu-jitsu? Olha, esse fazem 5 anos agora, esse é o 5 anos. quinto ano. E aí, enfim, né? Espero finalizar aí até o fim do ano para estrear com vontade a faixa roxa, que eu Aham. peguei ela no final do ano passado, ainda tá recente, nem ajustei na cintura ainda. Não deu nem tempo, né? A Não gente deu fez nem poucos tempo. treinos do começo do ano pra cá, não teve. Já emendou no Verdade. carnaval, meu, enfim, mas você É, vai estrear bastante ainda. Ô, com Cleia, certeza. qual que dessas faixas, assim, ó, da faixa branca, faixa azul e agora a roxa, né? A roxa, nem tanto, que você ainda nem experimentou, mas da branca e da azul, qual que você sentiu, assim, mais dificuldade ou qual que você gostou mais? Olha, em relação a branca e azul, eu penso que cada uma tem o seu grau de dificuldade Uhum, e de realização também. Na faixa branca, eu vou explicar rapidinho. Entrei no jiu-jitsu porque eu fui trabalhar numa academia de musculação que tinha jiu-jitsu e eu aham, precisava é, melhorar os treinos dos alunos, porque muitos dos alunos que chegavam lá já faziam modalidade de jiu-jitsu e precisava melhorar os treinos para fortalecer, principalmente as articulações de ombro, joelho, que é muito utilizado. E ao longo desse período depois, apareceu também 2 atletas de jiu-jitsu que eu precisaria fazer a preparação física deles. Na uhum, faculdade de educação física, a gente tem sim artes marciais, mas é algo muito vasto, né? é, Explica o que é e ponto.
a gente não se aprofunda. Então, era uma modalidade que eu não tinha conhecimento a fundo. Aí, por incentivo de um dos alunos nessa época, que já era coach de jiu-jitsu, ele me incentivou a iniciar, porque eu perguntava como que era a questão da luta para montar os treinos, mas não é a mesma coisa de quando você faz, de você entender. E aí, através do incentivo dele, eu fui fazer as aulas experimentais, com super receio, preconceito, porque não conhecia, falava, ai, não quero me machucar, essa coisa toda de quem não conhece. E aí, ele super disposto, e junto com a metodologia da G13, que assim, eu acho ímpar isso, de trabalhar a questão do faixa branca, de trazer, de trabalhar a parte pedagógica, o passo a passo. Aí eu entrei e comecei a gostar, né? Vamos lá, em relação às dificuldades. Na faixa branca, eu acho que a faixa branca, ela é muito assim, uma questão de você diariamente se perguntar o que eu tô fazendo aqui. Porque é um desafio pessoal. Porque cada vez que a gente vai, eu pelo menos, o que fazia eu voltar era justamente o desafio de melhorar no dia seguinte algo que eu não consegui hoje. E esse desafio de pensar assim, poxa, outros conseguiram, eu também consigo. E o grau, em relação à faixa branca, eu penso que é essa questão pessoal mesmo, de você se entender capaz de algo. Principalmente eu, por ser professora, precisava melhorar o treino dos alunos, precisava sim, profissionalmente, entender o que era a luta técnica. E como profissional, era uma realização pessoal de falar, não, eu estou fazendo movimentos, estou trabalhando coordenação motora, como assim? Né? Eu vou passar por esse processo pedagógico e vou ser capaz. E é essa questão realmente de viver na pele. Então, como faixa branca, a dificuldade era mesmo absorver a técnica, era entender esse passo a passo que ele vai acontecendo diariamente. Que o que faz tardar é a ansiedade, né? Porque a ansiedade de você entrar e já quer fazer os rola que os pretos estão fazendo. Aí você para, não é assim. Já na azul tem uns... Já na azul tem um sabor diferente. Porque azul é o sabor da conquista. Eu consegui entrar. Passei pelo estágio probatório. Só que ao mesmo tempo, aí eu não sei, acho que é de pessoa para pessoa. Mas aí, para mim, veio a cobrança do eu preciso ser melhor. Porque assim, na faixa branca é igual estagiário. Todo mundo entende, passa a mão na sua cabeça, estão te respeitando porque você está começando, tá entendendo? Então ninguém vai exigir de você algo que você realmente não sabe e está ali na experiência. Quando você vai para azul, entende-se que o básico você já sabe, né? Então tem que ser essa questão de prestar atenção. Então, se o básico eu já sei, é do básico, do tijolinho em tijolinho, que eu vou montando a parede para daí construir o castelo, né? Penso eu assim. Então, o sabor da faixa azul era um sabor de conquista. Eu conquistei algo que eu acreditei, me desafiei. Agora veio a cobrança do eu preciso ser melhor. Eu não posso entrar na minha zona de conforto e agir como se eu ainda fosse uma faixa branca. Então, aí é a predisposição dos rolas, de você se dedicar mais, prestar muito mais atenção e automaticamente entrar na luta propriamente dita, com intenção de jogar a técnica, né? E isso aí, enfim, é o que difere. É o desconhecido e o conhecido sendo aprimorado entre faixa branca e azul. E da sua dificuldade aí da faixa branca, como é que você superou ela? Né? Que você falou lá, tinha dificuldade de fazer as técnicas mesmo em si, né? Você mesmo sendo uma professora de educação física, você é formada, você trabalha com isso, você sentiu uma dificuldade como uma pessoa normal, como se você nem trabalhasse na área de educação física. E como é que você fez para você superar essas coisas? Então, o principal que eu acho que me motivou a continuar realmente primeiro, da questão do trabalho em equipe, de ter ali profissionais, os professores. O meu professor coaching mesmo foi alguém que estava ali lado a lado dizendo você consegue. As pessoas que estão aqui passaram pelo mesmo processo. E justamente por ser professora, a minha cobrança interna era 10 vezes maior. Porque eu falo, como assim? Eu entendo do movimento, eu sei fazer um rolamento. Você não tá ligada os meus rolamentos. Eu começava aqui
eu terminava na diagonal, indo lá para a parede. Era surreal. Eu falava, gente, nem fala que eu sou professora, que aqui eu sou aluna. Entendeu? Então, o incentivo dele foi primordial. O incentivo Aham. da equipe, dos meus companheiros me respeitarem, o respeito dentro do tatame, de entender, olha, a gente também passou pelo que você está passando, vamos com calma, é devagar, é um dia de cada vez. Já teve vez de eu ir embora chorando, e olha que eu não sou muito de chorar, mas assim, de eu falar, gente, como assim? Mas é esse desafio pessoal de você entender que tem pessoas acreditando em você como você acredita. É o Aham. famoso não desistir diante das dificuldades e é realmente abrir a mente. Quando estiver no tatame, esteja ali, disposto a liberar seus medos, suas inseguranças, realmente se jogar, né? Então, o primordial para mim continuar foi, sim, o incentivo do meu professor, o incentivo da minha equipe que ali estava comigo Uhum. e o meu crescimento pessoal, que era diário, eu via que eu estava me tornando um ser humano melhor. E assim, quando você tinha essas dificuldades, você fazia o quê? Você treinava mais e mais e mais? Ou você até mantinha os mesmos treinos, só que, tipo assim, sem desistir? Né? Porque tem gente que, não, eu vou treinar o dobro até sair. Não, tem gente que mantém, só não vou desistir porque eu sei que uma hora vai sair. Você fez alguma coisa diferente? Você foi buscar mais técnica? Só investir numa aula particular? Ou não? Então, primordial, gente. Eu sinto, eu voltarei na faixa roxa, isso é uma promessa, que na faixa roxa eu voltarei com a disciplina da faixa branca. Por Sim. quê? Porque na faixa branca eu treinava 6 dias da semana, eu treinava de segunda a sábado, porque justamente quando eu vi que eu não estava entendendo nada e que eu precisava entender, eu precisava conhecer. E Aham. conhecer era justamente isso, me aprofundar. E foi isso que eu fiz. Então eu fazia 2 treinos, de segunda a sexta eu fazia 2 treinos seguidos no período da noite, da tarde e noite. Então, todos os dias, de segunda a sexta, eu fazia 2 treinos e no sábado eu treinava também. E aí, adiante, como o grau de dificuldade em relação a algumas posições foram aumentando, eu também fiz aula de personal. Então, além das aulas dos treinos da semana, sim, eu fui fazer personal específico para algumas técnicas, porque eu acreditava que eu precisava entender melhor. E eu Uhum. acredito que o fato de direcionar o professor tá ali comigo, fazer um trabalho personalizado, foi o que surreal transformou como benefício na luta, porque é diferente quando alguém enxerga a sua dificuldade, os mínimos Sim, sim. detalhes. Então você sai do grupo e consegue lapidar ali o seu, enfim, o seu rolamento que era na diagonal fica reto. É, Então eu fiz exatamente. sim personal e a dedicação era essa, todos os Todos treinos, os todos dias. os rolas, era sim, sim, sempre sim. Treinar, treinar, treinar e treinar até sair. Eu falo bastante. Exatamente. Eu vejo que às vezes a pessoa assim não consegue. Tentou uma vez, não conseguiu. Ai, não, não consigo. Calma, né? Tipo, calma. Tenta, se não conseguiu hoje, não tem problema. Amanhã você tenta de novo. Até você, às vezes, ou perder o medo, né? Ou entender a técnica um pouco melhor e aquilo ali sair, né? Ou então, por É, exemplo, a pessoa. Ah, eu não consigo dar 10 voltas no tatame. Dá uma hoje. Amanhã você dá duas. Amanhã você dá três. E aí vai aumentando devagarzinho. Porque querer fazer, já querer saber tudo no começo, conseguir fazer tudo no começo é impossível. Até a gente que é da área não consegue, né? A sim. mesma coisa, quando eu comecei a treinar o funcional. Meu, condicionamento físico zero, mesmo treinando jiu-jitsu, porque são coisas diferentes, né? E Sim. aí, só que meu, eu me cobrava, eu falava assim, não, cara, eu tenho que saber. E as pessoas também cobram muita gente, né, pra gente ser da Ou, área. E a gente como se cobra o assim? Você é dobro por causa professora. disso. E aí eu Exatamente. falava, não, eu tenho que ser igual um faixa branca. Eu falava, não, gente, eu tenho que ser igual um iniciante. Eu nunca fiz isso, daqui é novidade pra mim. E aí eu vou insistindo, né? E é isso que eu falo também para todos os alunos. É isso. A repetição leva à perfeição e a perfeição só leva à prática. É prática, prática. E isso que a gente está no começo. E assim, É, o que eu acho maravilhoso do jiu-jitsu é que esse desafio ele é diário.
Sim. Ele é diário, sempre. A aprendizagem, ela é todo dia, toda hora. Aham. Ô, Cleia, você fazia o que antes de atividade física, antes de você entrar pro jiu-jitsu? O que que você fazia? Antes de eu entrar para o jiu-jitsu, eu fazia dança e musculação, né? E aí, quando eu vou falar da musculação, tem gente que olha para mim e fala assim: nossa, ela fazia musculação aonde que eu não tô vendo os Que você é músculos? magrinha, né? É, Mas só tem que uma assim, força, gente. Tem uma força que vocês não fazem então, ideia. justamente isso, porque na musculação, meu objetivo sempre foi, antes, fortalecer e força. Então, Aham. eu fazia treinos muito específicos de fortalecimento e justamente para força. É tanto que as pessoas olham para mim e eu pareço uma formiguinha, né? Mas em relação à força, às vezes eu acabo me sobrepondo mesmo pelos treinos. E fazia dança, que era algo mais como hobby que eu tenho na minha vida, que eu amo. Uhum. E era isso, nada muito direcionado a nenhuma modalidade esportiva. Entendi. Ô, Cléia, você falou que começou a treinar o jiu-jitsu porque você trabalhava na musculação lá na academia, né? E lá tinha jiu-jitsu. Começou a aparecer bastante gente procurando para poder fazer a preparação física. E aí você decidiu se aprofundar nisso, né? Como é que foi o seu primeiro dia de treino? O primeiro dia, ele superou as expectativas que você estava? Qual foi a sensação de você ter feito o treino, né? Tipo, acabou o treino. Nossa, era isso que eu esperava. Não, foi a mais do que eu esperava. Como é que foi? Então, como profissional, enfim, mas lá eu fui justamente com essa ideia. Eu não sou professora dentro do tatame. Aqui eu sou uma aluna, igual todos eles, Uhum. e vou me importar dessa forma, pelo desconhecido mesmo. O primeiro dia foi algo assim. Eu real lembro disso. Primeiro, o frio na barriga. Gente, surreal. Borboletas. Sério. E aí eu coloquei o kimono, parecia, nossa, realmente uma armadura dentro assim, e eu ficava, meu Deus, olha o tamanho disso. Então, a sua cabeça, ela tá o tempo todo querendo absorver todas as informações ali. Aham. Fiz a questão fui apresentada, né? O jeito de falar, o porquê do os, a formação inicial. Aquilo ali eu já comecei a achar o máximo pela organização. Eu falei, nossa, tem um passo a passo, né? Você começa aqui, vai lá, cumprimenta o mestre, volta para a posição, cumprimenta os seus colegas, enfim, fez o aquecimento. Esse primeiro momento para mim superou as minhas expectativas, porque querendo ou não, mesmo que a gente deixe o profissional lá fora do tatame, ele vai junto na Aham. mente, porque tá meio que intrínseco isso quando você começa a aprender. E aí superou as expectativas, porque eu fui realmente com essa ideia do passo a passo ali, principalmente já no aquecimento. E em relação à técnica, superou as expectativas porque eu consegui, por mais que eu seja, que eu era iniciante, não foi tão assustador em relação a ver que eu era capaz de fazer algo, Uhum. né? Então, nesse ponto, superou as expectativas, que foi com o que fez que eu voltasse no dia seguinte. Tipo assim, olha, hoje eu não consegui dar continuidade assim como eu, Cleia, esperava, né? Porque a gente que é profissional acha que vai chegar lá e já vai saindo Fazer tudo. fazendo. Não. É. E aí, isso me gerou um desafio interno, mas ao mesmo tempo a sensação de expectativa, ok, deu certo, superou. Por quê? Porque foi uma técnica muito passo a passo, muito autoexplicativa, muito visual, muito falada, repetida. E quando o profissional dá a oportunidade de você dizer, olha, eu não entendi, e falar tudo bem, vem cá, é assim, e dar esse espaço de conversar. Então, Aham. nesse sentido, superou mesmo. Eu falo muito, viu? Não sei se você percebeu aí, galera. Fica Segura, tá? tranquila. A gente adora as pessoas que falam bastante. A gente faz umas 2 horas de live, não tem problema nenhum, não. Ah, tá ótimo. Ô, Cleia, e na sua opinião, assim, até como educadora física e tal, o que que você acha de importante, de benefícios que o jiu-jitsu traz? Quais são os maiores benefícios? Gente, um dos maiores benefícios, e eu penso que é o que está assim, batendo na porta de quem faz jiu-jitsu,
é o mental. É uma válvula de escape mental. O que acontece? Quando a gente entra no tatame, falar isso para quem faz é o que eu disse lá, enfim, em outro vídeo, é coisa de pele mesmo, você sente. Primeiro lugar, entrar no tatame é você esvaziar de você, do seu eu, e abrir a sua mente para lidar com os seus medos. Porque no jiu-jitsu, seu maior adversário, eu penso, Cleia, sou eu mesmo. Porque antes de eu ter que lidar a técnica com outra pessoa, eu tenho que vencer os meus medos, a minha ansiedade, a minha inquietude. Então, assim, tudo isso provém de benefício do jiu-jitsu. Ele faz com que você trabalhe o seu emocional a nível 10. Porque você já entra tendo autocontrole de que tá tudo bem, eu vim aqui fazer algo que eu já vivencio, de que eu tô entrando no tatame para dar o melhor de mim para mim e vai ser consequência do final da luta, do objetivo ali, porque quando a gente começa a fazer o jiu-jitsu, o que a gente aprende no jiu-jitsu? A gente aprende disciplina, a gente aprende a respeitar o outro de igual para igual. Então, eu respeito o meu adversário. No momento da luta, sim, ninguém quer entrar para perder, todo mundo quer ganhar. Porém, quando o outro ganha, a gente respeita, porque entende que naquele momento o mérito foi dele. Não que eu não tive mérito, mas em relação àquele momento, ele se sobrepôs de alguma forma, porém, ambos somos vencedores. Porque a dinâmica da luta já te torna alguém que precisa se conhecer diariamente. Então, assim, o jiu-jitsu traz demais um benefício mental, gente. Sabe? Melhora o condicionamento físico, teu oxigena mais o cérebro, porque a gente precisa, né? Ativa mais o sistema cardiorrespiratório, enfim, olha eu falando como professora. Relaxa, a gente quer informações. Então, e aí faz o quê? Quando você tá no jiu-jitsu, quando você tá ali no tatame, você só consegue pensar exatamente ali. É você, a luta. É igual um jogo semelhante, né? Um jogo de xadrez. Se você não trazer a tua mente ali pro tatame, com as peças que você tem do jogo, para saber ali a cada ato do seu adversário, você tem que estar à frente dele. Se ele te anula num golpe, você já tem que ter outro na manga. Então, isso faz você trabalhar o teu cognitivo, as suas estratégias. Você vira um estrategista quando você vai desencadeando o jiu-jitsu. E isso você carrega para a tua vida, no dia a dia, com as pessoas, no teu trabalho, saber lidar com as suas emoções. Eu era uma pessoa extremamente de temperamento forte, explosiva, né? Não mensurava as minhas palavras. Eu já explodia, falava e às vezes vinha com o gestual, né? Com a luta, você entende? É totalmente diferente do que as pessoas acham. Lutar não me torna agressor, ok? Sim. Lutar me torna consciente de que eu posso lidar e domar as minhas emoções. Que eu não preciso, através de um ato físico, expressar aquilo que as minhas palavras bem colocadas podem dizer, ou mesmo a minha postura. Jiu-jitsu ensina demais essa postura e eu acho que é o que enaltece. Enfim, gente, são muitos os benefícios, mas assim, para mim, o primordial é a questão da saúde mental e a saúde física, saúde do corpo e saúde da mente. Isso não tem nada que vá, assim, se alinhar, para mim. Eu tenho batido bastante nessa tecla em todas as minhas lives, né? Mostrando que o jiu-jitsu, defesa pessoal também, traz diversos benefícios, né? Mas eu sempre tô falando nisso. Principalmente a saúde mental e também a física, mas não é o físico, o externo, né? É lá dentro. Não é o estético. É lá dentro, é o interno. Não é estética, é a saúde. Exatamente. É quando a gente fala do movimento saúde, você se sentir ativo, tá com seus órgãos tudo trabalhando, irrigação sanguínea,
né, tendo melhor retorno venoso, mais vasodilatação, oxigenando todo o seu corpo. O corpo precisa, sim, de oxigenar por completo. E aí Aham. vem a questão da gente lidar com a ansiedade, libera menos cortisol. Cortisol em menor quantidade no corpo, ok, funciona, excelente. Cortisol em grande quantidade no corpo, aí provém inúmeras doenças que a gente já conhece, acúmulo de gordura, enfim. Aham. Então, a questão do jiu-jitsu realmente é algo assim que muitas vezes as palavras não expressam, mas é um sentimento interno que vem de dentro para fora. Essa transformação, ela é diária e quando a gente menos percebe, está intrínseco, Aham. né? Por exemplo, se você me perguntasse assim, em que momento você definiu que você é uma jiu-jiteira, né? Que às vezes falam isso, esses termos. Aham. Eu penso que, assim, a luta, a questão do jiu-jitsu, que antes a gente precisava ver alguém com a orelha raspada para ver que faz jiu-jitsu, e a gente vê que hoje não é bem Não é assim, assim. é, é no seu dia a dia, na forma com que você consegue lidar com você, estar com você mesmo, sabe? Essa Aham. coisa do tá tudo bem, eu ficar aqui sozinha, tá tudo bem agora, vamos respirar. Veio ansiedade? Calma, relaxa, é igual na luta. Tô com ansiedade, ok, mas eu É. tô controlando, sabe? É esse autocontrole que o jiu-jitsu te dá. É o autocontrole. Porque quando você tá na luta, quando você aprende a respeitar o seu adversário, em primeiro lugar, você aprende a se respeitar. Então, esse autocontrole da luta, esse autocontrole do jiu-jitsu, de olha, segura as suas emoções, controla os seus sentimentos e vamos colocar cada um dentro do seu lugar. Aham. Isso faz com que na vida prática, no dia a dia, você consiga ser uma pessoa melhor, sabe? No sentido de, eu vou falar tal coisa de forma explosiva? Não. Vai me fazer algum benefício? Você controla. E controla não é guardar e ficar para você. Não, é entender que aquilo, ok, não faz parte de você. É igual perder uma luta. Eu vou ficar chateada hoje, mas não é por isso que eu vou sair menosprezando o meu adversário. Eu entendo que, ok, foi o dia dele. E eu entendo que, ó, eu fui lá, eu fui uma vencedora, porque eu fiz aquilo que eu me predispus a fazer. E vou treinar mais para depois fazer melhor, sabe? Sim. Eu penso que é assim. Exatamente. Exatamente isso. E ainda assim, nesse assunto, você vê alguma coisa ruim do jiu-jitsu? Tem algum ponto assim que você fala assim, putz, isso daqui do jiu-jitsu eu não acho legal? Tem alguma coisa ou não? Deixa eu pensar aqui, foi Nem a uma unha que você pergunta. tem que cortar? Ó, minha unha tá gigante. Deixa eu te falar. Bom, obrigada. Que a pessoa aqui já leva para o lado do coaching. Vou falar que a parte que não é tão legal do jiu-jitsu é isso. Mas assim, isso não nos torna menos Não, vaidosa. Quem não. tem vaidade sempre vai dar um jeito, que é o que eu digo. Eu sou Vai uma pintar, pessoa vai deixar bonitinha. exato, gente, eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. Fazer o jiu-jitsu para mim foi romper a barreira do preconceito, literalmente, Aham. porque eu era uma pessoa que jamais você viria fazendo jiu-jitsu. É a questão das unhas, por exemplo, estou cultivando porque estou em casa. É, a Mas minha uma das também. primeiras coisas que eu tive que fazer, né, um dos primeiros desapegos foi com a questão da unha. Então, assim, o que se for falar em relação a isso, questões físicas, ruins do jiu-jitsu é isso, é nós mulheres, né? Essa questão. O que eu acho ruim do jiu-jitsu é o cheiro do suor, mas isso aí é inevitável, Não né? tem como. Lá na hora a gente acaba nem sentindo. Mas detalhe, que eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa com isso. Então, às vezes, eu até acho que é excesso, porque eu passo o cheiro da minha roupa para outra pessoa. Mas assim, cortar as unhas, a questão do cabelo. Eu tenho cabelo grande, por exemplo, meu cabelo era cacheado. Mas agora até os cachos eu ando perdendo por conta da luta, né? Da gente Aham. estar ali toda hora prendendo o cabelo. Mas nada que uma boa Não cabeleireira resolve. no final de semana não resolva. Super resolve. Briga com você, mas ela resolve. Isso é E verdade. eu acho que a única coisa, assim, eu não diria ruim, mas a melhorar no jiu-jitsu
E aí eu acho que não é nem pela questão do jiu-jitsu, aí eu já vou ampliar um pouco. Eu Aham. acho que a única coisa, assim, que poderia sim melhorar e que tem que melhorar é a questão da visibilidade. Eu acho que o jiu-jitsu precisa ser visto como uma modalidade do tamanho que é, gigante. É. Eu acho que, assim, outras culturas já entenderam isso. E eu acho que no nosso país a gente precisa, sim, divulgar. Eu digo assim, gente, sem clichê, sem levantar bandeira nenhuma, eu faço parte da G13, amo minha equipe, mas respeito as outras equipes, porque eu penso que tudo provém de uma bandeira única quando a gente fala da questão do Sim. jiu-jitsu. Então, eu penso que o quê? Divulga, sabe? A gente tem sim que mostrar que quem faz jiu-jitsu não é o cara, enfim, ou a mulher, independente de gênero, que sai por aí quebrando tudo. E não, essa cultura não existe mais. Isso não nos define. Isso não é jiu-jitsu. Isso aí é um ser humano desprovido de noção. Ponto. Aham. Eu penso que o que falta realmente, que deixa a desejar, é essa divulgação, expandir. Isso é uma luta que, assim, não é só uma luta, é uma modalidade esportiva, é um benefício para a saúde, um benefício mental. Isso é o quê? Isso é movimento, movimento é vida, sabe? Isso nos torna melhor como seres humanos, faz com que a gente lide com as nossas adversidades, faz com que eu respeite o outro, independente se eu gosto ou não. Porque é o que eu sempre digo, você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas nós somos obrigados a respeitar, e o respeito parte assim, se eu me respeito, eu vou respeitar o outro. E o Sim, sim. jiu-jitsu ensina isso desde o primeiro dia. Quando a gente tem lá as faixas, as graduações, isso é um sinônimo de respeito. Poxa, você tem que respeitar a pessoa que chegou e está numa faixa diante de você, não é porque ela é melhor do que você, mas ela deu o melhor dela para estar ali. E você será capaz de atingir aquele nível. Aham. E assim, é tudo uma questão de respeitar. Por isso que o graduado olha e tem que olhar para o menos graduado no sentido sempre de ensinar e passar aquilo que se aprende. E o menos graduado olhar para o graduado como inspiração, dizendo, esse é meu objetivo, é onde quero chegar. E sempre olhar para os mestres como pessoas que dedicaram a sua vida em função de uma arte que, gente, transborda. Não dá para você fazer um livro e colocar assim, ó, 101 exercícios de jiu-jitsu. Não tem como. Porque Não tem. É uma coisa cada nova. dia é algo novo, cada dia as pessoas com as suas particularidades podem ali fazer uma técnica nova e você falar, Aham. uau, sabe? Da sementinha do arroz e feijão que foi plantada, a galera faz estrogonofe hoje em dia, enfim. Então é algo que só desenvolve, que só evolui, que só acrescenta, a aprendizagem é diária. O mestre está lá ensinando, mas está aprendendo, sabe? E a coisa só evolui, só aumenta. Então, assim, o jiu-jitsu ele tem que ser visto dessa imensidão, porque isso é um É. oceano. E a gente é uma É. gota. E sabe o que eu acho engraçado? O nosso jiu-jitsu é o jiu-jitsu brasileiro, né? E, cara, ele não é tão conhecido aqui no Brasil como é lá fora. Meu, eu acho um É. absurdo isso. Tipo assim, você vai para os Estados Unidos, as escolas todas têm jiu-jitsu já desde, meu, de criancinha você já cresce fazendo jiu-jitsu. Agora lá em Dubai, Abu Dhabi, mesma coisa. Todas as escolas têm jiu-jitsu. Você vai para o Japão, tem jiu-jitsu. E, cara, o jiu-jitsu brasileiro é mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil. Às vezes eu falo assim, eu sou lutadora de jiu-jitsu. O que é jiu-jitsu? Né? Tipo, você luta Ou então judô? é judô, Você luta né? judô? Não, gente, jiu-jitsu. Aí tem que explicar Jiu-jitsu. que o nosso jiu-jitsu é o jiu-jitsu brasileiro e tal, nananã. E, cara, eu acho um absurdo ele não ser conhecido aqui no Brasil. É. Uma ferramenta tão potente que a gente tem nas mãos. Os melhores lutadores de jiu-jitsu do mundo estão aqui no Brasil. E eles estão tendo que, tipo, ir para fora do Brasil para poderem ser reconhecidos, né? Para poder É. conseguir trabalhar com jiu-jitsu, porque aqui não consegue, né? Eu acho isso ridículo. Eu acho que, meu, principalmente as escolas, né, estaduais, as particulares, elas têm que ter um jiu-jitsu ali de base.
Tem que ter, é uma ferramenta importantíssima. Eu já fiz judô também, adoro o judô, mas eu acho o jiu-jitsu muito mais completo para criança. Entendeu? A gente Sim, consegue trabalhar várias coisas com criança. O judô também? Também, claro. Mas por que não o jiu-jitsu? A gente também sim, tem as mesmas coisas que o judô tem. Eu acho o jiu-jitsu muito mais completo do que o judô. sim. Posso estar falando Eu, besteira, mas no meu ver, eu já fiz os dois. Entendeu? Então, então. Assim, fora o jiu-jitsu, as experiências que eu tive com lutas foi com o Muay Thai, mas não me identifiquei muito. aham, Ah, e a questão do boxe, né? Que é algo que eu também acho bacana, mas não como praticante, assim. O jiu-jitsu realmente, quando a gente escolhe, a gente começa a entender a questão jiu-jitsu, filosofia de vida, você vê o contexto amplo. E eu acho que aham, o que vai mudar essa questão do jiu-jitsu, que é aquele passo de formiguinha, né? É a nossa visibilidade. É realmente a gente mostrar que faz a coisa. É realmente através das nossas atitudes as pessoas enxergarem isso. Por exemplo, eu sou profissional de educação física, não trabalho em escola, mas assim, se trabalhasse, levar isso de alguma forma para o meu contexto estudantil. Ah, eu não trabalho em escola, mas tenho aham. amigos que trabalham, conversar com eles, falar. Agora, em se tratando de ter uma maior visibilidade, aí compete a federações, enfim, da nossa modalidade, É. né? Levantarem a sua bandeira, irem lá bater na porta daqueles que sabem que estão aí, né? Para dizer, olha, olhem aqui para a gente também, assim como outras modalidades esportivas, né? E, Exatamente. e assim, olhar de um contexto que agregue, não olhar de um contexto que vá lá, coloque na caixinha da Pandora e Esquece. faça. Não só esqueça, mas assim, como muitos aí que às vezes pegam uma modalidade, quer transformar ela em. Vou bem dar um contexto olímpico, por exemplo, e começa a cortar, fazer um monte de regra, coisas de Mudar o quem não esporte, né? mudar o esporte só para que ele fique politicamente bonitinho, porém não vivencia aquilo e não entende o contexto. Então, eu acho que assim, Uhum. antes de você chegar fazendo isso, entende. Na realidade, a gente está aqui, óbvio, hoje falando da questão de jiu-jitsu, o que ele mudou na minha vida, ele me mudou como pessoa. E como profissional, eu acho que assim, mudaria, sim, não só o jiu-jitsu. A gente vai falar dele e vai levantar a bandeira dele. Porém, modalidades esportivas, de fato, bem trabalhadas de base, sabe? Criança precisa entender do que são aulas coletivas, o que são lutas, como funciona, qual é o princípio básico de uma educação. É essa a questão, né? O Aham. esporte, o jiu-jitsu, ele nos educa e nos educa para a vida. Então, fatalmente, se você pegar uma criança que faz jiu-jitsu, uma criança que não faz, é gritante a diferença construtiva desses dois seres em relação ao que a arte te ensina. Então, eu penso que, assim, vai ser um passo, sim, de formiguinha, mas o que a gente precisa? A gente precisa acreditar. Já começa por aí. Porque eu Uhum. penso que quando você acredita, você move. Você coloca ali o teu desejo, coloca seu nome. Então, não desistir, levar o jiu-jitsu adiante. E isso faz o quê? Eu começar na minha casa. Se um dia eu tiver um filho, fatalmente, ele já vai nascer com kimono, sabe? E é você propagar isso, levar sempre isso adiante. Aquilo que você Sim. acredita, você levar adiante. O jiu-jitsu me mudou na minha vida como mulher, me fez muito mais autêntica. Aham. Hoje, você vai fazer uma live aí que eu até falei para o pessoal que me segue, para a gente acompanhar. Porque às vezes o jiu-jitsu também fica vinculado, quando se fala de mulher, só da questão da defesa pessoal, né? E óbvio, isso aí é algo muito importante? É. Porém, isso é um nicho diante de muita coisa, né? A questão, por exemplo, do jiu-jitsu. Gente, como mulher me ensinou, além de ser muito mais autêntica, me ensinou a ser muito mais alerta na questão de andar, de me portar, sabe? De saber me expressar.
de saber identificar um olhar de um opressor, né? E mostrar para ele de que ele não vai me intimidar, sabe? Sim. De saber me colocar. Essa autonomia é o que nós mulheres precisamos. Nós precisamos ter uma voz ativa sem precisar chamar o pai, o marido ou sei lá quem. Eu não tenho pai, não tenho marido, não tenho namorado, vou chamar quem, né? Aí fica difícil, Então, né? e é essa questão de você ir lá e resolver os seus problemas. E assim, não é no grito, não é nisso. Não. Jamais a gente vai ficar contrapondo força com o homem, não é isso. Por isso que existe o jiu-jitsu, porque ele ensina a Aham. técnica. Ele ensina que a gente se sobrepõe, né? Eu amo o jiu-jitsu por isso. Você olha para mim, franzina, não dá nada. Mas é exatamente o que a técnica me faz. Ela me faz grande, ela me encoraja. A técnica faz com que, independente do seu tamanho ou do desafio que vem adiante de mim, eu sou capaz de me desafiar, sabe? E eu não estou dizendo que é sair na mão com o homem, estou dizendo que é justamente através da técnica, ou às vezes eu nem vou precisar da técnica. A postura, o olhar A observador, postura, sabe? exatamente. É igual no meio animal. Quando a caça, ela tá ali, no meio animal. Se você sente que um predador tá chegando, você já sente no ar, né? Aham. Então você já sabe como lidar e preparar aquele ambiente, a estratégia. Você já tem estratégias de fuga. Então tudo isso provém do jiu-jitsu. Fora a questão de autocontrole. Gente, sabe? Ansiedade tá matando, porque a ansiedade tá desencadeando aí em muita gente doenças Sim, psicossomáticas, sim. É a doença do sabe? século, né? Doença do século. Exatamente. Então, assim, para, respira. A questão, o jiu-jitsu, ele te dá, sim, um autocontrole, sabe? Uhum. Tem hora ali na luta que a gente tá sendo realmente sufocado. Eu tinha pânico disso, sabe? Desse sufoco. Eu não, pra você ter ideia, eu não entrava nem em elevador, porque eu Eu tinha, conheço assim, várias pessoas que, antes de começar a treinar jiu-jitsu, tinha síndrome do pânico, né? O meu marido mesmo, ele tem síndrome do pânico de elevador, ele não Nossa, ele tem pavor de entrar no elevador. Meu quarto, ele não consegue ficar com a porta fechada, porque ele tem fobia. O meu isso. mestre, o Julião, ele me contou também que ele tem muita fobia. E os dois, o jiu-jitsu ajudou eles a superarem esse tipo de fobia. Sim, Porque eu ainda falo pra eles, eu falo, meu, se você tem uma fobia de entrar num elevador, como é que você consegue, né? Tipo, ficar ali sufocado, tomando um estrangulamento. Ele então, daí os dois falaram assim, meu, foi o jiu-jitsu que me ajudou a ter esse controle. Porque é antes eu não isso. podia entrar em nenhum lugar que eu já me dava desespero, começava a parecer que ia morrer, né? E o jiu-jitsu É, dá exatamente isso, exatamente. é o trabalho mental, sabe? E assim, por que a gente fala assim, jiu-jitsu, jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu, ele faz com que quando você menos espere, você está naquela situação que é justamente a mais desconfortável para você. Aham. Porém, no momento de maior desconforto, é aonde você faz novas estratégias de jogo para lidar com isso. Automaticamente, o que o seu inconsciente entende? Formamos uma válvula de escape em meio à sobrepressão. Ele vai É. carregar isso lá para a vida. Quando você chegar na tua vida, que você estiver numa situação de um problema, você vai parar, respirar. Gente, eu penso que muita gente faz isso. Porque se eu faço, de Tipo, falar, no jiu-jitsu peraí, eu já fiz coisa pior. meu, o cara do jiu-jitsu, exatamente, já fez isso, como é que eu não vou lidar com isso aqui? Não, peraí, respira, vamos lá. E é isso. E a luta, ela tem uma energia, tem algo, e eu não tô falando de religião aqui não, viu, gente? Pelo amor de Deus, tem nada a ver com religião. Isso é questão realmente da luta, do processo, do corpo, do mente. É tudo tão bem trabalhado, bem estruturado, que você Uhum. vai se desenvolvendo, que quando você se dar por si, você já vive aquilo na pele. Não é algo assim, hoje eu virei jiu-jiteira. Não, isso é quando você menos espera, você já tá fazendo uma fuga de quadril em algum lugar ali sem perceber. Vai sair da Então, cama, acordou de manhã, opa, uma fuguinha de quadril. exatamente. E, enfim, eu penso que melhora tudo, né? Principalmente para quem Uhum. tem filhos, aprender a lidar, brincar com os filhos em algum momento. É, então, assim, tá sendo um momento muito complicado para todo mundo, eu acredito.
Mas a gente que faz jiu-jitsu tem sim que acreditar na nossa arte, tem que aproveitar esse momento para ver os vídeos, porque tudo isso vai ficando aí na mente, né? Sim. Observar técnicas e tudo. Porém, em breve, assim, esperamos voltar à prática, porque nada substitui a prática, né? Então, que nós, praticantes de jiu-jitsu, possamos levar para o nosso dia a dia o que a gente aprende no tatame, que é o autocontrole, que é no momento do sufoco, que é agora, aprender a lidar com todas essas emoções, é acreditar realmente naquilo que os nossos olhos não veem, é acreditar naquilo que está dentro, não no que está fora, é acreditar que isso é só mais uma diversidade, como tantas outras, é Aham. acreditar que nós que fazemos a luta, a gente entra no tatame, a gente já entra ali como um vencedor e fatalmente sairemos igual, entramos como vencedor. Por quê? Porque a gente está lá encarando os nossos desafios. E eu penso que na vida é dessa forma que a gente tem que levar. Não Uhum. importa o que estão te mostrando de negativo, anula isso, acredita em algo maior, sai da massa e vai ser você, né? Sempre olhe para a luz e foco na missão, que já deu tudo certo, sim. E você tá conseguindo treinar nessa loucura toda? Ou não? Nem com a cadeira, ou com a faixa, com o bonequinho? Olha, infelizmente eu não consegui treinar ainda. É. Não montei boneco, não montei nada, gente, porque eu, Cleia, não vai. Eu tô quase realmente pensando assim em treinar com alguém, alguém ali que a gente combine, ó, você tá se cuidando, a pessoa realmente, né, saber do passo dela e eu saber do meu, e a gente ir lá e fazer o nosso treino e respeitar a questão da higienização e tudo, né, e fazer isso. Não treinei ainda, mas assim, E como é que você tá se surreal. sentindo sem treinar? Em relação ao jiu-jitsu, péssima, péssima. Porque eu fiz até um videozinho lá para fazer divulgação para a sua live, e aí eu coloquei o kimono. Gente, que emoção. Meu Deus do céu. Parece que é a Juro, primeira vez, real. né? Parece que era a primeira vez e assim, me fez repensar gritantemente principalmente agora no finalzinho que eu peguei a faixa roxa, me fez pensar em cada treino que muitas vezes eu ficava sentada porque, eu tô com uma dorzinha aqui, ou então não vou treinar ali. Me fez, pelo contrário, valorizar que quando eu vou voltar com sangue no olho. Tipo, não vai ter descanso. Descanso é quando bate o relógio final e acabou, sabe? Aham. Tá me fazendo falta a interação com a equipe, sabe? De ver as pessoas ali da minha equipe, tá me dando saudade dos meus amigos, me dando saudade do tatame, de colocar minha energia para fora ali, de lutar, de ir lá desbravar e falar, nossa, eu sou capaz disso, de trabalhar as minhas técnicas, de desenvolver um jogo, de como ser humano ali, sabe? Dizer, aquela sensação de missão cumprida do dia já foi. Então, a minha válvula de escape mental realmente, né? Eu ando fazendo outras coisas, mas nada Não é a mesma substitui. coisa. É. Nada substitui essa entrega do corpo, essa troca de energia, esse desgaste de no final terminar com o kimono pingando e dizer assim, valeu por hoje, sabe? De Aham. muitas vezes. Eu vou contar um negócio aqui e não é história triste, é superação, é desafio, né? Eu perdi meu pai faz agora 7 meses, né? Aham. E assim, uma das coisas que realmente me fez viver o luto e entender que o processo ele vai acontecer para todo mundo, né? Infelizmente, cedo ou tarde, fatalmente, a gente vai passar na vida, seja com um ente querido, com algum amigo. É a única certeza real que nós temos é essa. E eu acredito muito que se não fosse o jiu-jitsu na minha vida, eu não teria passado como eu passei. Aham. Se não fosse o jiu-jitsu na minha vida, eu não teria superado essa perda como eu superei. Porque, assim, isso aconteceu num fim de semana. Quando chegou na segunda-feira, que teria treino, foi a primeira coisa que eu pensei quando eu acordei.
né, de que eu preciso do tatame. Era a única coisa que vinha na minha cabeça. E mesmo ali, já com energia muito baixa, porque a gente fica realmente dilacerado, não dá para explicar. Uhum. Então, naquele dia, eu resolvi me calar, me conter, precisava de mais um dia ali para mim. E aí, eu tive ali o apoio do meu mestre, apoio do meu professor, que super soma nessas horas. Você vê que o jiu-jitsu te dá não só amigos, mas te dá pessoas que são presentes, que você vai carregar para fora do tatame. E aí, quando foi no dia seguinte, na terça-feira, eu voltei. E eu não falei para muita gente, porque cada um passa de uma forma, enfim, Uhum. e isso era meu, eu precisava passar dessa forma. Quando foi na terça-feira que eu pisei no tatame, foi diferente. Porque eu fui ali lutar pela vida, sabe? Não era nem. É muita emoção. Gente, eu preciso do Se tatame. emociona, eu já me emocionei tanto aqui nas Surreal. lives, você não faz ideia. Se emociona, chora se precisar chorar. É bom. Não, então. Porque só realmente sabe quem vive. Eu lembro que a minha mãe até falou assim: o que você vai fazer lutando hoje? Eu falei: eu preciso mostrar para mim que eu tô viva. Uhum. E eu preciso agradecer a pessoa que me deu a vida vivendo. A melhor forma de eu ser grata por tudo que ele me deu, por tudo que você, como mãe, me dá, é vivendo a minha vida. E jiu-jitsu hoje, para mim, é vida. Então, lá que eu me sinto forte, lá dentro que eu me sinto corajosa, muitas vezes, ainda que fraca eu seja, mas é lá que eu me sinto poderosa, é lá Uhum. que eu me sinto autêntica. Então, eu precisava reabastecer minhas energias. Eu precisava de novo entender que eu tinha um propósito de vida, de que não era algo só técnica, que não era só, né, algo além. Não, que tem um sentido, tem um propósito. E quando eu pisei no tatame, para mim foi realmente transformador, porque eu fui ali lutar com os meus colegas de equipe, eu fui ali colocar para fora aquela energia dentro de mim que precisava ser renovada por uma energia boa. E eu penso assim, não é que eu tô aqui segurando as minhas emoções e que eu não posso chorar, não é isso. Mas é a questão justamente disso, você saber lidar com isso, Sim. né? Porque a saudade ela vai ser eterna, mas assim, o que me emocionou, porque eu realmente trouxe para mim agora o momento em que eu pisei no tatame, de que era um Uhum. lugar importante para mim, que eu não me dava conta dessa importância toda, né? E aí, É. aonde é igual assim, é igual a gente quando a gente é menor, é criança, acontece alguma coisa, a gente corre para os braços da mãe. Porque a gente quer correr para um lugar que nos dê conforto. A gente quer Uhum. correr para um lugar onde a gente se sinta forte, que a gente se sinta amparado e que a gente se sinta protegido. E é muito louco, mas assim, quando eu entro no tatame, é uma outra pessoa que pisa ali, sabe? É como se eu realmente colocasse para fora toda a minha fortaleza, quem eu realmente quero, o espírito da guerreira realmente ali. Então, para mim, Sim. foi muito engrandecedor, porque foi isso, sabe? Me ajudou demais a superar a questão do luto, me ajudou demais. As pessoas, sem saber ali, já estavam me ajudando, porque isso é muito coisa de energia mesmo, né? As pessoas sentem. E aí sempre vem ali um abraço amigo, uma palavra diferente, um rola mais intenso que faz com que a sua cabeça esteja Só estrategicamente ali, ali na né? luta. É. Exatamente. E aí, quando termina, você fala: que bom, eu fui capaz de continuar a minha vida. Eu fui capaz. Porque eu penso que o maior presente que a gente pode dar para um pai e para uma mãe é literalmente viver a nossa vida da melhor forma. Né? Com Eu não sou certeza. mãe, mas eu penso que
quando mãe, enfim, se algum dia ser, eu penso que o meu maior presente vai ver que o meu filho tá bem, tá feliz, tá fazendo o Aham, que gosta. Então, a questão do jiu-jitsu é isso, sabe? É a gente fazer realmente aquilo que a gente gosta. É um sentimento diferente. Tem coisas que não dá a explicar, só vivendo. É, voltando lá à questão assim de desafios pessoais, a gente sim se torna no dia a dia um ser humano melhor, a gente lidar assim com as adversidades de forma diferente, a gente se torna mais confiante, mais positivo, a gente se torna mais acreditando na vida realmente, aham. né? A gente acredita na vida e eu penso que quando você acredita, as coisas só fluem para melhor. E isso não é palavras bonitas, positivas, filosóficas, isso é realidade de vida. E eu tenho, e assim, questão do tatame é isso. Me ensina diariamente a lidar com as coisas não tão legais que acontecem na minha vida fora, com as perdas, enfim, faz com que eu, com as perdas diárias da vida, entenda igual a perda de um. Não me julguem, mas entendam como se fosse realmente ali a perda de uma luta. Naquele momento eu não podia fazer nada além do que eu fiz. Pronto, Aham, mas eu fiz e a vida continua, a sensação de missão cumprida. Mas é isso. Espero exatamente. voltar em breve para o jiu-jitsu, para pegar essa Iremos, energia toda aqui, ó, e jogar no tatame. iremos. Ô, Cleia, é, você está fazendo as aulas comigo, né? Que são aulas específicas para mulheres, né? E você também faz as aulas mistas, né? Porque a minha aula é novidade lá, né? Sim. Uma coisa nova, começou esse ano e a gente quase não deu tempo, né, de fazê-las, né? Mas mesmo esse pouquinho que a gente fez esse ano, você sentiu muita diferença entre fazer aulas só com mulheres e fazer aulas mistas? Ou não? Tipo assim, não é tão diferente? Olha, é diferente sim, porque assim, aí eu vou falar a minha opinião. Particularmente, eu Aham, prefiro treinar com homens. Mas por quê? uhum, Pela questão da força, né? Pela questão de técnica e porque, como eu disse, volta e meia quero fazer parte de alguns campeonatos para me desafiar. Eu penso que nada melhor que você sempre treinar com alguém mais pesado que você, mais técnico que você, porque isso engrandece no resultado final lá. Mas aham, assim, tem sua particularidade em treinar com mulher, porque é bom também. E existe sim uma diferença. Há um cuidado, não que os homens não tenham cuidado, não é isso. Homem às vezes tem cuidado até demais, né? demais. Eles evitam de fazer a luta propriamente dita com a gente, achando que vai matar a gente, mas não vai. E às vezes tem esse cuidado mesmo. As meninas já é o contrário. Então, assim, o que, que eu gosto de treinar com mulher? Porque quando eu treino com mulher, é algo que a gente também precisa trabalhar, enfim, que isso é diário. Mulher é muito competitiva com o próprio Uma com a sexo, uma outra. com a É. outra, né? Eu penso que não deveria ser assim. Tô trabalhando a minha mente para isso, tá? Porque eu não sou um ser humano evoluído, eu tô no processo de evolução. Então tem hora que você fala, não, Eu peraí, sei como é que deixei. é, eu já passei por essa fase, hoje eu É. já não tenho mais isso, mas eu já fui assim também, Então, confesso. assim, dentro do tatame é o que eu disse, existe sim a questão do respeito e a gente procura respeitar ao máximo, principalmente quando você vai aumentando a graduação, você entende que você é Uhum, exemplo, você entende que você tem que sempre estar ali como um exemplo ensinando outras pessoas. Então, assim, eu dentro do tatame, meu objetivo nunca foi ser melhor do que ninguém. Nunca. Sempre dar o melhor de mim. Ponto. Mas aí a diferença é quando, por exemplo, no treino feminino, você vai fazer o que você está acostumado, que no meu caso, vou fazer a técnica, trabalho com um pouco mais de força. E aí, às vezes, a questão de lidar com a mulher, tem hora que a gente tem que dar uma controlada, principalmente em relação à força. Porque às vezes, se você faz a força ali um pouco mais, automaticamente ela já acha que você está querendo, de alguma forma, sobrepor. Que daí vem a questão do aham, ego, né? Que é algo que a gente tem que matar. E aí vem ali, muitas vezes, a questão da briga do ego, né? Não aceitar perder, então vou tentar ali desvencilhar.
E isso é bom de se trabalhar, por quê? Porque é isso que vai realmente me ensinar a ser um ser humano, ser uma mulher melhor. É lidar Uhum. com isso. Então, assim, o bom do treino feminino, o que que é? É essa questão do respeito de mulher para mulher, de ver Marisa, olha eu fazendo propaganda. Mas é realmente a questão do respeito uma para com outra, de mostrar uma para outra, enfim, aí eu digo eu, Cléia, de mostrar que eu tô ali não para ser melhor do que você, para dar o meu melhor, mas isso vem na experiência, nas aulas, no dia a dia, no contexto, né? Porque assim, muitas vezes a primeira impressão sempre é aquela, barrar, tipo, e a ideia não é essa. E no treino feminino, acaba acontecendo muito essa questão do ego mesmo ali na hora de que a gente, não digo todas assim, mas eu tô dizendo que na hora da luta, tem hora que você se perde um pouco e aí é onde, por isso que o jiu-jitsu nos ajuda a evoluir. Porque é na Aham. hora que você vê que o seu ego tá querendo subir, você cata ele de volta e fala, não, controla que a gente tá numa luta, é de igual para igual, estamos aqui É, todo mundo no mesmo objetivo. Mas a questão do treino feminino é muito mais desafiador. É muito mais ali, mais competitiva, mais né, ali, né? competitivo, É, total. O é quase uma treino, final de campeonato toda vez, né? sim. O treino misto, por exemplo, com homem, eu quero, óbvio, entrar para ganhar porque eu sou mulher. Mas muitas vezes você termina, você não sabe se você ganhou por mérito seu, porque o cara deixou. É, Dá um nervosinho. Já no treino feminino, automaticamente você já acha que se você ganhou é porque você ganhou mesmo, entendeu? Então são coisas a se trabalhar. Então, assim, que é algo que eu vou procurar, assim como eu procuro na minha vida trabalhar, que é não julgar, é controlar o ego, e tudo isso eu penso que é diário e a luta ajuda muito a gente. E o treino feminino tá aí para isso, né? Para fazer com que a gente realmente se una. Porque eu acho que a diferença entre homem e mulher, quando a gente fala de questões de ego, é isso. Homem se une, né? Não posso generalizar aqui, mas sim. muitas vezes nós mulheres nos afastamos, né? E eu digo às vezes por mim mesmo, experiência própria, muitas vezes eu me distanciei. E aí eu penso que isso é uma falta de amadurecimento que ele vem com o tempo diário, e que óbvio eu me coloco hoje à disposição de tentar ser melhor, de lidar com esses meus a melhorar. É que eu acho que é isso que a gente precisa, é se unir mais, né? Eu Aham. penso que mulher precisa realmente, enfim, se unir como um todo, no sentido de não desmerecer a outra e fazer ali de igual para igual. É, eu tenho falado bastante isso, principalmente nas minhas primeiras lives, assim, que o pessoal perguntava muito, né, sobre o reconhecimento do jiu-jitsu feminino, né, o crescimento. E eu falei, gente, falta muita coisa, mas pra gente conseguir tudo isso, as meninas têm que se unir mais. As meninas não são unidas, né? A gente tem Não. que se unir. Meu, beleza, vamos sair na mão, vamos treinar duro, tudo certo. Só que acabou ali a luta, é amizade, união, porque a gente tá ali por um motivo único, tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo. E que levantar a bandeira do jiu-jitsu, né? A gente tem que se unir para poder, aí sim, a gente conseguir fazer com que o jiu-jitsu feminino cresça muito mais, né? É. Então, é união, gente. Meninas, vocês querem fazer o jiu-jitsu feminino crescer mais? Vamos nos unir, E eu acho né? assim, ó, às vezes, eu concordo com essa palavra que você está dizendo, união, e eu penso que união, ela pode entrar em dois contextos que talvez é onde as pessoas, mulheres principalmente, confundam. O fato Uhum. de nós nos unirmos em relação à causa não significa que eu tenha que ser sua melhor amiga, Sim, né? Mas, sim. por exemplo, é a questão aí onde eu vou falar que é o que falta, na verdade, no termo união, é o respeito. Por exemplo, quando a gente fala da questão do masculino, muitos caras não se batem, mas eles se respeitam. E você não vê Aham. um falando mal do outro. Mal do outro. Simplesmente não fala nada. Tipo, se eu Sim. não fala nada, ou acrescenta ou não fala nada. Eu acho que o que falta pra gente é isso. Tipo assim, unir-se
Eu tô unindo com você aqui, por exemplo, a gente tá falando do jiu-jitsu, eu não te conheço como pessoa, fora na sua vida, a gente não tem intimidade aqui. A gente conhece a intimidade ali do tatame, ok? Mas eu te respeito justamente por ser mulher, por ser lutadora, por fazer a modalidade que eu faço. Então a Uhum. gente senta, a gente conversa, aonde eu puder te enaltecer dentro daquilo que eu puder te acrescentar, eu acrescento. Se de repente tiver algo em você que para mim não seja legal, eu vou ficar na minha, eu vou ficar para mim. Porque é aquilo que eu sempre tenho aprendido e tenho colocado na minha vida. Se eu não vou somar, eu não subtruo, eu calo a minha boca. Tipo, o que não Aham. acrescenta não pode diminuir. Então, assim, quando eu falo da questão no jiu-jitsu, enfim, para a vida, eu acho que nós, mulheres, a gente precisa se unir exatamente nisso. É no respeito, sabe? É levantar a bandeira mesmo do jiu-jitsu, é ir lá de falar, que nem a Bia Basílio tá fazendo várias lives, chamando outras meninas, As meninas. deixando muito claro Exatamente. que assim, ok, muitas vezes você ganhou a luta ali, mas a gente tá lutando por uma causa única, sabe? Por É que exemplo, nem eu, aqui, perdi já 2 vezes pra Gabi Garcia, minha principal adversária, e eu trouxe ela. exatamente que A nem Andressa aqui. Sintra, eu já perdi pra ela. E, meu, eu trouxe as meninas, tipo assim, independente ali do tatame, meu, fora do tatame a gente se respeita, sabe uma da outra, eu respeito elas. O pessoal gosta muito de falar mal da Gabi Garcia por aí, porque ela é isso. Porque... Cara, vocês não conhecem a Gabi Garcia fora do tatame. A Gabi Garcia dentro do tatame é uma pessoa, ela tá lutando, ela veste um personagem. Ela fora do tatame, cara, é outra pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa. E as pessoas sem conhecer ela fica falando mal dela, principalmente as mulheres. E que É. deveriam estar ali junto com ela, né? Mas eu vou te falar que essa questão aí do pré-julgamento é justamente por isso, né? A questão do não conhecer, e aí a gente acha que tem o direito de. Não, nós não temos o direito, Uhum. né? E a internet, infelizmente, ela parece que está vinculada à intimidade. Porque o fato de eu vir aqui falar algumas coisas não dá a entender a outras pessoas que ela tá íntima a mim ao ponto de falar da minha vida, mas as pessoas muitas vezes acabam misturando. É que sim. E é o que eu falo, às vezes é imaturidade, né? Às vezes, quantas Uhum. vezes de repente, a gente falou coisa que não deveria. Mas é isso que eu penso, que no processo de evoluir e que a luta nos ensina, o jiu-jitsu é isso, é respeitar. Eu não vou com você, mas eu te respeito, né? Por Uhum. exemplo, nós somos profissionais da mesma área e eu super te respeito, sabe? Em nenhum A gente até momento, troca figurinhas, né? exatamente, em nenhum momento eu acho que isso vai mais. Não, eu acho que tudo soma ou, não, ou é neutro, ou não faz Sim. diferença nenhuma. Então, eu, como mulher, por exemplo, aí muitas meninas vão falar, mas ela não fala comigo, porque né, a minha fama é justamente essa, de que eu sou. Enfim, mas é justamente que a gente tenta se blindar da forma com que a gente pode. O fato de eu não Uhum. ser sua amiga não significa que eu não vá ter respeito com você, né? E aí cabe a cada um saber lidar com isso e levar tudo numa boa. Tipo assim, estamos ali, vamos lutar juntas, ok? Acabou, tchau, tchau, cada um segue sua vida. Nem por isso tem que ficar apontando. E o mal do ser humano, o bem e o mal do ser humano é o ser humano, né? Então a gente tá aí para Verdade. aprender diariamente. Falar, sempre vai ter gente para falar. Nossa, isso é Normal. sempre. Estamos acostumadas já. Quando mais você começa a aparecer, aí é que vem os Mas vou holofotes, né? falar. Ok, agora mudando de assunto. Fechou. Sobre defesa pessoal. Né, o jiu-jitsu, eu já falei aqui que às vezes as pessoas não sabem a diferença entre defesa pessoal e uma modalidade específica, né? O jiu-jitsu é uma defesa pessoal. E você já precisou alguma vez ter que usar suas técnicas de jiu-jitsu para se autodefender? Na rua, por Olha, exemplo, em alguma situação? em relação à técnica, exercício propriamente dito, eu nunca precisei. Mas em Uhum, relação à postura, eu já precisei. Por uhum. exemplo, eu já precisei em situações da pessoa estar te cercando com olhares, começar a te seguir, né? Então, fatalmente, através da minha postura, eu acredito que ali eu já evitei
um bom bocado, né? Aham. De realmente intimidar a pessoa com a forma que estava me olhando. Então, de eu parar, voltar o meu olhar e a minha postura e mostrar assim, ó, não estou com medo. Se você quer me Sim. intimidar de alguma forma, não estou com medo. Então, assim, daí eu trago o jiu-jitsu, por quê? Porque foi no jiu-jitsu que eu aprendi essa questão de como saber se colocar, né? Mas fisicamente nunca precisei. Tá. E, por exemplo, mas você, tipo, você pegou e como é que foi essa situação? Você teve uma situação ali que você precisou se, sei lá, o que que você fez? Que você precisou fazer aí? Você não foi ao embate, né? Você não saiu na mão com a pessoa, mas sua postura mudou ali. O que que foi que aconteceu e o que que foi que você fez? Então, porque foi assim, eu tava no transporte público, eu tava no ônibus, né? Isso já era bem tarde da noite. Uhum. E aí, eu sempre já tenho estratégias, enfim, de como senta, aquela coisa de não vai lá pro final e tal. E aí tinha uma moça sentada lá no final, sozinha, até aí, ó, passou um cara e vários lugares para sentar e ele foi exatamente sentado do lado dela. E aí eu já fiquei olhando, porque aí é a diferença, né, que eu falo entre quem faz e quem não faz. Ela continuou lá na vida, no celular, nem percebeu que tanto lugar vago o cara sentou exatamente do lado dela, num ônibus à noite que, enfim, já tava quase sem ninguém. E aí Aham. ela continuou, ok. Ali eu fiquei olhando, né, observando, já para intimidar ele, dizendo, olha, tem alguém te vendo. Se ela não tá percebendo, eu tô. E aí eu dei sinal que eu já ia descer no próximo. Nisso, ele começou a me olhar e assim que eu desci, ele resolveu descer. Tipo, não parecia que ele ia descer no meu ponto, entende? Aí, Aham. quando eu desci, ele já desceu logo atrás. Ali eu já percebi, eu falei, né, vai querer me intimidar de alguma forma, porque de repente eu quebrei os planos dele. Não podia estar pagando de louca, mas eu não ia esperar para ver se eu estava pagando de louca ou não. Paguei de louca mesmo, porque eu pago de louca. Aí continuei andando e ele veio já atrás. Isso já era escuro, não tinha quase ninguém na rua. Aí ele ficou me olhando. Aí eu parei, virei para ele, olhei e falei: tá tudo bem? Você vai continuar me seguindo mesmo? Aí ele falou assim: não, não tô te seguindo. Eu falei: não tá me seguindo, mas tá vindo atrás de mim essa hora da noite e desceu num ponto que eu acredito que você não ia descer. Aí ele falou: você não acha que você tá achando muito? Aí, né, a gente já coloca o nosso espírito guerreira. Já tava com a mochila do jiu-jitsu, coloquei para trás, olhei e falei assim: eu não acho, eu tenho certeza. Eu falei: olha, independente aí de qual seja o seu objetivo, vamos fazer o seguinte: vai para o outro lado da rua e eu sigo o meu caminho aqui de boa. Porque eu não sei qual é o seu objetivo, mas independente de qual seja ele, fatalmente você vai encontrar hoje o que você não tá querendo. Mas assim, isso eu já tava gritando, já tava assim, entendeu? Mostrando para Aham. ele que eu não era uma inocente. Então, me chamou de louca e tudo, mas desviou o caminho. Amém, Senhor. Se eu, de repente, fosse a Cleia de antes, ia descer amedrontada, com cara de medo, e fatalmente as pernas iam congelar pela questão do medo, ficar ali, e aí, enfim, não sei. Mas foi essa ação. É exatamente isso que eu ia te perguntar. Você acha, eu ia falar isso pra você, tipo, como é que você acha que você ia reagir se você não tivesse treinado jiu-jitsu, né? E talvez Você eu não. provavelmente ia ser de outro jeito. Não, e talvez Ia eu nem descer num ponto descesse do ônibus, ia depois. descer lá no É, final com o cobrador e motorista, porque tava com medo e ainda ia ligar para minha mãe me buscar, fatalmente. E hoje em dia exatamente. não é mais assim, sabe? E teve uma outra vez também, quase É, tentativa de assalto, de pivete mesmo, assim, que também eu cheguei no intimido, sabe? Gente, não tô aqui incentivando ninguém a sair batendo boca com assaltante nem nada, pelo amor de Deus. É saber as situações, é justamente isso, é é, observar a situação. Pessoa não tá armada, tá vindo só no gogó, achando que pelo fato de ser homem vai se sobrepor? Não, não vai. Não vai ser tão fácil assim.
É nesse sentido. Exatamente. É, só de você intimidar a pessoa, né? Você não abaixar a cabeça para ela, já muda tudo. Já Exatamente. muda tudo, né? Isso e faz real, total diferença. Eu já me livrei de uma vez de uma tentativa de estupro, só no gogó também, de só, tipo, e aí, como é que é? Que você tá com esse negócio pra fora aí? Tá louco? Daí o Mike já picou a mula com o negócio pra fora. Entendeu? É, Agora imagina se eu não tivesse peitado ele, batido de frente com ele, né? Então presa faz fácil, né? total diferença isso. Exatamente. Deixa eu ver aqui minhas perguntas aqui. Tá acabando já as perguntas. Ô, Cleia, pra gente Hum. finalizar, tem uma pergunta aqui, ó. Qual conselho que você dá, principalmente para as mulheres que querem começar a treinar jiu-jitsu ou começar a treinar a defesa pessoal? Você tem algum conselho para elas? Tenho. Gente, primeiro lugar, meu conselho como mulher, né? A gente vem de uma cultura, não tô aqui para intitular gêneros, mas a gente vem de uma cultura que para muitos nós somos fragilizadas. E muitas vezes a gente se coloca nessa situação de ser frágil, de estar sempre Uhum, dependente de algo ou de alguém. E aí hoje se fala tudo, eu não gosto muito dessa palavra, super respeito, mas se fala na questão do empoderamento. E para mim, poder, seja do homem ou da mulher, é o conhecimento. Você sim pode ser poderoso, poderosa. Mulher quer ser poderosa? Seja você. Seja autônoma. Seja um ser proveniente das suas vontades, do seu direito de ir e vir, de fazer exatamente aquilo que você quer e acredita, independente da opinião de qualquer outro ser humano. Ponto. aham, Então, o que eu incentivo a fazer o jiu-jitsu? Porque ele realmente vai transformar a sua vida. Em que sentido? Todos. Vai te fazer uma mulher muito mais autêntica, no sentido de ser você quem você é, independente de quais sejam suas vontades, quais são suas escolhas. Já começa nessa situação. Outra coisa, nos dá maturidade de respeitar o outro indivíduo, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Eu respeito o outro, independente do que ele seja, para mim ou não, eu respeito, eu trabalho de igual para igual. E uma vez que eu uhum. tenho esse respeito, eu estou me respeitando, né? Porque eu estou oferecendo para o outro o que eu quero. Como mulher, te dá muito mais coragem. Coragem de falar o que você pensa, da forma com que você acredita, de fazer as suas escolhas, de de se conhecer, né? E assim, por exemplo, muitas meninas têm receio de entrar na luta porque falam, eu não quero me machucar, então não quero ficar ali suando, não sei o quê. Gente, se desprende desses pudores, sabe? Se Uhum. desprende desses preconceitos. A gente vai só se afastando de oportunidade de conhecer coisas ótimas. Quando a gente fica aí se enchendo de rótulos de isso não, se abre, se experimenta. Você só vai saber se você gosta ou não fazendo. Fazendo. Não tem essa. É igual, por exemplo, assim, ó, o remédio amargo. A gente sabe que ele geralmente é o que vai curar a dor, mas muitas vezes a gente não quer sentir o sabor amargo dele, mas sabe que é o que vai curar a dor. Às vezes o sabor amargo do jiu-jitsu é ter que cortar a sua unha, mas isso não te torna menos mulher. Você consegue continuar com ela pintada, até porque eu nunca deixo de pintar a minha por conta do jiu-jitsu. Você vai ali ter o sabor amargo de ter que não usar tua maquiagem durante a luta, mas depois da luta você vai, toma um banho, lava a cara e faz. Então, assim, você não deixa de ser quem você é, pelo contrário, você acrescenta isso. É, E como pessoa, te dá uma maturidade de se encorajar, né? E assim, defesa pessoal, ela é importante sim. Porque aqui a gente está falando e muitas vezes as pessoas, mulheres principalmente, associam a defesa pessoal só a questão física, a agressividade física. Quando você começa a entender uma luta, você já começa a entender uma agressão a partir do visual e do auditivo. Então, a pessoa te olhou diferente, falou mais alto, falou de um contexto diferente, você já se prepara.
entende? Então, muitas Isso é vezes... prevenir, né? É prevenir, saber Exatamente. prevenir. Então, assim, vai fazer jiu-jitsu, eu super indico como mulher, como pessoa praticante, fora a questão de Uhum. benefícios físicos, a estética, ela vem como consequência. Existe sim o emagrecimento através do jiu-jitsu, e quanto mais você começa a praticar, mais tempo de técnica você tem, mais aí você emagrece, porque daí você vai fazer mais rolas, vai fazer mais treinos, vai se condicionar melhor. Então, Uhum. vai juntar o benefício. Fora questões psicológicas. Gente, muda o estado mental, melhora, sabe, absurdamente a questão de você saber lidar com você mesmo, seus medos, saber Uhum. dizer não quando tiver que dizer não sem medo, saber dizer sim para você. Enfim, eu super indico o jiu-jitsu. Como diz meu professor Lázaro, jiu-jitsu salva, salva sim, transforma, nos faz seres humanos melhores, melhores para nós, o nosso melhor sempre. Uhum. Exatamente isso. E é tudo isso que você falou que eu tenho falado em todas as minhas lives aqui. E, cara, você que quer treinar, principalmente mulher, gente, todas as mulheres têm que treinar jiu-jitsu, tem que aprender Tem que uma fazer, arte gente. marcial, Não, tem que fazer. engrandece a vida surreal, assim. Tem que Verdade. fazer. Faz jiu-jitsu que você, meu, já vai se colocar de uma forma diferente na humanidade. Tem 1 milhão de zebra, você vai ser alistada diferente fatalmente. Clé, eu acredito que tudo que você falou então, na live aqui, né, hoje, ó, 1 hora e meia a gente está Meu conversando. Deus. Meu, eu acredito que você fez a cabeça de várias mulheres aqui, que tava assim, ai, não sei se eu faço. Eu tenho certeza que você conseguiu desmistificar todos os pensamentos dela, tudo que tava de ruim na cabeça, você conseguiu tirar na cabeça delas e É mostrar isso. que só tem benefício de jiu-jitsu. Eu tenho certeza disso. Só tem Você conseguiu. benefício. Ó, sem a gente combinar nada, ela falou tudo que eu queria que ela falasse, gente. Não, e assim, ó, deixa eu só falar algo também muito importante, que eu não consegui assistir todas as suas lives, porque eu tô volta e meia dando aula. Aham. É uma coisa muito importante que às vezes eu acho que é um dos pudores que a mulherada não vai fazer jiu-jitsu. É um É, dos principais pudores, muitas vezes, é a questão ali do corpo a corpo com, às vezes, o homem, ó, né? Então, porque assim, nem toda escola, de repente, vai ter um horário de aula do treino feminino feminina. na hora que você tem disponibilidade, e aí por esse receio você fica assim, às vezes, eu não vou lá por questão de tem homens e eu não vou treinar. Já Uhum. começa por aí. Eu acredito que uma vez que você, como ser humano, quer se dispor e ser um ser humano mais evoluído, se dê a oportunidade, gente, real. Eu também tinha esse pudor. Não era algo que eu cheguei pro meu professor e falei assim, olha, eu não quero me... Não. É algo que você fica ali na mente. Ai, meu Deus, e na hora que eu estiver rolando um homem, e aí como é que é a questão do toque, encostar? Sério, real. Vou falar para vocês. Você tem que entrar na luta entendendo que quem tá lá vive daquilo. Já começa por aí os profissionais, o professor. E ser humano, caráter, é algo que não tem que ser vinculado a nenhuma modalidade. Isso em trabalho, isso questão, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é jiu-jitsu. Precisa do corpo a corpo. Por quê? Porque eu preciso do meu adversário para elaborar as minhas técnicas. Então, Sim. isso vai ter que acontecer. Porém, não é esse corpo a corpo que as pessoas muitas vezes acham vinculado da questão da sexualidade. Não tem nada a ver com isso, gente. Sabe? Se dispõe. Quando a gente está na técnica, não dá para pensar em outra coisa a não ser a questão dos exercícios, dos movimentos. Se você É. tiver um amasso ali de 100 quilos, vou falar para você, você pensar em qualquer coisa, além de sair dali, meu, na boa, sei lá o que, que tem na Vai se mente. tratar. Vai se Exatamente. Aí tratar. a gente encaminha para o psicólogo e fazer terapia, que super resolve a vida também, que eu acho super válido. Porque a pessoa tá ali na hora da luta, primeiro, analisa comigo, que eu acho que é a visão que muita gente tem que confunde.
Você é iniciante. As escolas hoje evoluíram. Jiu-jitsu evoluiu. Jiu-jitsu entendeu que quem entra para fazer jiu-jitsu não é hoje só o cara que quer ser atleta. Pelo contrário. Sim. Quem mais está entrando hoje no jiu-jitsu sou eu que quero ter qualidade de vida. É a pessoa que quer ali fazer um hobby, é a criança, é o idoso que quer se manter ativo, é a mulher que quer algo diferente na vida dela e resolver experimentar. Então, as escolas têm um processo pedagógico, acredito eu. Na dúvida, G13, estamos aí, né? Você não vai chegar hoje e vão te jogar lá nos Leões, gente. Existe um passo a passo. Antes de chegar no rola propriamente dito, vão falar para você o que você tem que fazer. E fatalmente, quando você for treinar o rola, que a gente diz que é a luta propriamente dita, vão te direcionar uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo ali. E fatalmente o que ele está fazendo ali é técnica, tá? Qualquer outra coisa é fora do tatame, gente. Que fique claro. Tem que existir isso na mente das pessoas. Tatame é luta, tatame é sagrado, tatame é templo. Eu sempre falo assim, dentro do tatame não existe sexo. Exatamente, não existe sexo feminino e sexo assexuado. masculino. Todo mundo é igual. A gente não está tem ali mulher, por um não tem único homem. objetivo. É técnica, é aprender exercícios. Por isso que todo mundo usa kimono, gente. Primeiro, para se igualar. Para dizer que ali ninguém é melhor do que ninguém, tá? Sim. Aí, para diferenciar o nível hierárquico, existem as faixas, que é para mostrar o nível de respeito e também usar daquilo como referência. Ponto. Já tem a faixa para isso. Então, é só para que a mulherada entenda no contexto de tira esse pudor, sabe? Tira essa questão de vincular a questão do corpo a corpo. Ai, meu Deus, sexualidade. Não tem nada a ver. Nada a ver. Jiu-jitsu é luta, é esporte. Movimento, sim, precisa tocar no corpo. Nosso corpo, é nosso meio de trabalho. Mas isso não tem nada a ver com questões afetivas. Isso é fora do tatame. Aí é cada um por si, ok? E isso indifere em questões de treino, de como ensinar. Não, vai lá que você vai ter técnica, você vai ter luta. Sim, terão homens, porque a maioria deles é diferente da gente. Eles se predispõem, vão lá, fazem e se jogam. E aí, se você for parar para analisar a questão do corpo a corpo, é homem com homem no corpo a corpo. E qual é o problema? Somos seres humanos. Não tem problema nenhum. Precisa de um do outro para fazer a luta. Então, se dispõe dos pudores, acredita em você, vai lá, vai ter que fazer 1, 2, 3 aulas. Eu tive que fazer 1 ano para dizer, agora é isso que eu tô querendo para minha vida. E só vai ter benefícios. E assim, tira a ansiedade. O benefício, ele vem com o tempo. E a prática que leva à perfeição. E como a gente não é perfeito, vamos ter que praticar até o último dia de vida. Amém, Senhor? Verdade. Assim vai ser. Amém. Aproveitando tudo isso aí que você falou, eu gostaria de já aproveitar e falar pra galera, ó, você quer começar hoje mesmo, hoje não, quinta-feira, a começar a treinar jiu-jitsu e aprender uma defesa pessoal, mesmo em casa, ó, eu tenho uma aula de graça, tá? É gratuita essa aula, então já que é gratuita, já chama todo mundo que tá aí, todo mundo que vocês conhecem. No meu link da bio, para vocês fazerem a inscrição do meu Masterclass Defenda-se, tá? Então, para quem tá aí, quer aprender a se defender, vai ter um super aulão meu na quinta-feira, às 8 horas da noite, tá? Só que não vai ser aqui no meu Instagram, não vai ser em nenhum outro canal. Tem que se inscrever, que vai ser num site específico. O linkzinho da inscrição tá lá no na minha bio. Tem um linkzinho azul, vocês clicam nele. Aí lá vai estar, se inscreva-se na Masterclass Defenda-se. Clica lá, coloca o seu melhor e-mail, seu nomezinho completo. Na hora já vai receber um e-mail de confirmação. Vai para o seu e-mail, confirma a sua participação no curso, né, nesse aulão, tá? E aí sim você vai estar inscrito, tá bom, gente? Eu não sei se vai ficar disponível essa aula para depois, não sei como é que vai funcionar lá no site. Se ficar disponível, depois eu ponho para vocês, mas eu acredito que não. Até onde eu sei, é só naquele dia essa aula, às 8 horas da noite. Fechou? Então, bora se inscrever, que já tem mais de 400 pessoas inscritas.
Eu tenho certeza que eu vou conseguir atingir bastante gente. É muito mais mulheres, principalmente, aprendendo a se defender. E eu vou passar as principais defesas do que as meninas pediram para eu fazer, que é puxão de cabelo, estrangulamento, né, enforcamento e tapa na cara, que é o que acredito que mais acontece, principalmente em violência doméstica. Então, eu preparei algumas posições, algumas defesas bem legais. Então, para você, principalmente mulher, que quer aprender a se defender, ainda está com meio de receio de ir numa academia, que não sabe o que vai acontecer, aproveita e faz essa minha aula, que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? E outra coisa, para quem perdeu essa live aqui, maravilhosa que a gente teve hoje. 2 horas de live. Meu, quase 2 horas, quer dizer que o papo tava bom, né? Eu penso que o importante, desculpa te cortar mais uma vez, mas eu disse a última vez. O importante, gente, é isso, sabe? Faz com amor. Eu penso assim, o retorno ele vai vir, é um processo de formiguinha. Quem faz jiu-jitsu tem a obrigação de passar isso adiante. Então, muitas vezes, você, homem, incentiva a tua mulher a fazer. Qual é o problema da mulher fazer o jiu-jitsu, sabe? Então, assim, às vezes quer que a amiga da amiga faça, que a sobrinha, que a criança faça, mas incentiva a tua mulher, por que não começar dentro de casa? Coloca os teus filhos para fazer. Agora, por exemplo, nessa época que tem a família toda em casa, começa a botar o pessoal, ensinar a fazer o jiu-jitsu, sabe? Fatalmente, a família unida nesse contexto, a troca de informação é maior, a receptividade né? aproxima mais, sabe? Muitas vezes começa a não ter aquelas cobranças, já você vai para o treino hoje, a pessoa vai entender o real significado de largar a vida, e sim, eu vou treinar 5, 10 vezes por semana. Só entende quem faz, gente. Quem não faz sempre vai apontar. Então, eu acho que o começo já é aí. Começa em casa, incentivando quem está em casa a fazer. Ok? Todo mundo treinando juntos. Isso, e um dos maiores incentivos nesse momento é isso, gente. A gente tem que dançar muitas vezes, infelizmente, conforme a música e se adaptar dentro do que a gente tem, né? Então, não é cruzar os braços e ficar lá no sofá sentado achando que as coisas vão melhorar, porque não vai. Fatalmente, o risco de você ter algo é maior por justamente estar parado. Então, meninas, lá que não sei se alguém veio aí, mas vai ver depois. Super recomendo, faz jiu-jitsu, fatalmente não vai se arrepender, é algo que só vai acrescentar. Existe um mundo atrás das coisas que a gente não conhece, que nos tornam melhores. Então faz jiu-jitsu, faz a live da Karina, já quero agradecer aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a você. Obrigada em me tornar um ser humano melhor, de me desafiar, de vir aqui falar, de pensar em algumas coisas, de lá no dia a dia, quando a gente voltar ao nosso treino, de realmente dar o meu suor, né, para honrar aquilo que eu escolhi fazer. Então, assim, obrigada realmente. Eu espero que você continue tendo sucesso, tenha muito mais sucesso no seu trabalho, prospere muito, sabe? E é isso. Vai com muito amor que o resultado vem, né? É aquilo, ninguém vai ver os tombos que você toma, só as pingas que você vai beber no final. Com certeza. Galera, se vocês quiserem assistir essa live inteirinha depois, ela vai ficar disponível aqui 24 horas, mas depois ela vai lá pro meu canal do YouTube, tá bom? Karina Sante BJJ. E saindo daqui, vai lá pro meu canal também do Telegram, que é a novidade. Também tá nesse link lá da minha bio. No canal do Telegram eu coloco coisas que eu não coloco em nenhum outro canal. Então é só material exclusivo, tá bom? Então, galera, um beijo pra vocês. Cleia, muito obrigada. Boa noite para vocês, galera. Valeu. Valeu, obrigada.